Olá pessoal, sou a doutora Luciana, psiquiatra da Clínica Mancini. Primeiramente quero desejar um bom ano aí para todos, que 2020 seja repleto de realizações para vocês. E aí entrando nesse tema, né, de um novo ano que está se iniciando, um novo ciclo, eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre metas, né, porque é muito comum, né, as pessoas fazerem metas, né, no final do ano passado ou início desse ano, e aí ao longo do tempo, muitas vezes, né, o ano vai passando e aquelas metas ficam perdidas, né, algo que se perde. Então achei que seria legal a gente conversar um pouquinho sobre como sustentar essas metas ao longo do ano. Então, eu vou separar em dois tipos de metas, né? A gente tem metas mais comportamentais, né? E metas pessoais. Então, iniciando falando de metas comportamentais, né? Que aí, como exemplo, eu cito, então, assim, muito comum, né? Pessoas que gostariam de realizar atividade física, né? Então, iniciar uma atividade física, né, um processo de emagrecimento, ou iniciar algum tipo de curso profissional, curso de inglês, né, são questões comportamentais, né. E aí, como é que funciona, então, com essas questões? A primeira dica é ter por escrito, né, em um lugar acessível, tudo que você quer que se concretize. E aí, então, pode ser um caderninho, né, que você realmente escreve, ou então no celular, em alguma parte, né, do celular, as notas, tal, porque você tem que ter aquilo acessível, tá? Então, uma vez por semana, você vai, né, entrar em contato com aquilo e vai ler e vai refletir sobre o que você efetivamente está realizando para aquilo se concretizar, né, o que você precisa ainda fazer. Então, dentro disso, né, a gente coloca então um tempo, né, em que prazo que você gostaria que isso se concretizasse, né? Então, 1 mês, ou 3 meses, ou para 6 meses, né? Mas delimitar lá um prazo para você poder se guiar. E aí uma outra questão é como você vai pôr aquilo em prática, né? Que atitudes você precisa fazer para colocar aquelas metas em prática. Então, por exemplo, se for uma questão de iniciar atividade física, né? Você vai pensar em todas as variáveis, assim, o que é mais viável, né? Quando eu for fazer atividade física, qual que é o fator que eu tenho que pensar para aquilo ser mais sustentável? Então, por exemplo, se for a questão financeira, então você vai se guiar por aquilo. Você, então, vai, né, cotar várias academias, né? E hoje em dia a gente tem várias academias, né, bastante em conta, e vai se guiar por aquilo, porque, de repente, a questão financeira é uma variante importante para você quando você for pensar na questão de sustentar aquilo por um tempo. Ou, por exemplo, né, se for a questão, não é a questão financeira, não pega tanto, mas o tempo, meu tempo é curto, né, que é um fator, uma variável aí que é muito comum, né, das pessoas como sendo um impeditivo para alguém iniciar algum processo, né? Então, não tenho tempo. Então, se é o tempo, então, né, eu vou procurar uma academia muito próxima ou do meu trabalho ou da minha casa, que eu não preciso me deslocar muito e assim não vai ocupar tanto o meu tempo. Ou então, eu vou fazer academia no próprio prédio, né? Que muitos prédios hoje têm academia. Então, pensar em todas essas variáveis e colocar no papel, realmente. Quando a gente escreve, a gente organiza e aí, né, a meta sai, né, dessa esfera aí de só pensamento, né, essa coisa mais abstrata, para realmente algo concreto, né, que atitudes eu preciso tomar. Então, em relação a processos comportamentais, eu acho que é isso, né?
Então, tenho anotado em algum lugar aquilo disponível, entrar em contato com isso com uma certa frequência, então, uma vez por semana, pegar lá e ler, né? Listar atitudes de o que você precisa fazer, né, para aquilo, né, se tornar realmente realidade. E é importante também assim, começar gradualmente, né? A gente precisa de um período de adaptação assim, para a maioria das mudanças, né? Principalmente quando envolve mudança de estilo de vida, é muito difícil realmente já começar, né? Por exemplo, o que a gente estava falando de exercício físico, então começar 5 vezes por semana, 1 hora por dia, todo dia. Dessa forma é muito mais fácil você se frustrar, né? Porque é uma coisa difícil de sustentar logo do começo. Então, preferível você começar devagarinho e ir aumentando. Isso é mais sustentável ao longo do tempo. Então, partindo aí para metas pessoais, né? O que eu chamo de metas pessoais? São, por exemplo, mudanças de comportamentos no sentido de atitudes, né? De jeito de lidar, de traços de personalidade, ou de algum sentimento que você está tendo e não está sabendo muito bem lidar. Então, por exemplo, né? Hoje em dia tem muitas pessoas com ansiedade. É quase uma epidemia, né? E aí, pode ser que alguém com ansiedade possa ter feito essa meta para 2020, não vou ser mais ansiosa. E a gente sabe que os processos na nossa mente não funcionam assim, dessa forma, né, tão racional e linear, né, lógico. As coisas, né, funcionam de uma outra forma. Então, a minha sugestão é, para esses processos mais pessoais, eu acho que assim, a atitude tem que ser muito mais no sentido de como lidar melhor com a questão do que extinguir a questão, né? Então, se você tem alguma questão pessoal em que você gostaria de mudar, alguma mudança, né, em si mesmo, como você poderia lidar melhor com a questão, né? E não realmente acabar com aquilo, porque muitas vezes são padrões de funcionamento que a gente foi construindo ao longo da nossa vida toda, né? E não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar, né? Isso envolve formar novas sinapses dentro do nosso cérebro, né? Um outro padrão de funcionamento que não é de um dia para o outro. Mas você pode tomar atitudes no sentido de lidar melhor. Então, você pode pensar, né? Será que isso envolve procurar uma ajuda profissional, por exemplo, em alguém que é ansioso? Né? Será que isso envolve outras atitudes que eu posso tomar para lidar melhor com a ansiedade? Por exemplo, o próprio exercício físico que a gente estava falando pode ser um aliado, práticas de meditação, né, terapia, enfim, como que você, né, que atitudes que você pode ter para lidar melhor com essa questão pessoal. Mas aí, nesse tipo de meta, eu acho que não envolve muito colocar um prazo bem delimitado, tal, porque as coisas funcionam num outro tempo na nossa mente, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que em 2020 vocês consigam realizar muitas metas e um abraço. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.